Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre o segundo triunfo da vitória de Davi, que tem por nome assim, a coragem inabalável. Vamos ler um texto para a nossa meditação? Livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24 até o verso 26, que diz assim: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem quem subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará isenta em posse a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Coragem, uma palavra forte ao nosso entendimento. O significado da palavra coragem significa uma audácia, significa uma força expressiva que faz a gente agir de uma forma além do que é normal. Coragem é a habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo e a intimidação. Coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo, mas não a ausência do medo. Porque uma pessoa de coragem, ela tem os seus medos, porém a coragem faz ela controlar o medo, e a coragem faz a gente exercer com exatidão as nossas funções, as nossas responsabilidades, aquilo que nos foi determinado. A coragem, ela nos dá energia suficiente para poder exercer isso. Porém, quando o medo é excessivo em nosso coração, em nossa vida, ele se torna um pavor, e o pavor inibe as nossas forças. O pavor tira o nosso potencial. O pavor inibe aquilo que a gente pode fazer de mais correto possível. Um exemplo disso é nos filmes de terror. Quando a pessoa está correndo da pessoa malvada, que ela está com a chave e ela sabe colocar a chave na ignição, a chave na porta, mas parece que quanto mais vai se aproximando o vilão, mais apavorada ela fica. E no final da história ela acaba morrendo. Por quê? Porque o medo, ela perdeu esse controle do medo. O medo virou pavor e ela não conseguiu abrir a porta do carro que ela faz durante tantas vezes. É assim que acontece na nossa vida. Quando a gente perde a coragem, quando a gente deixa o medo falar mais alto e esse medo é incontrolável, se torna pavor e a gente não consegue exercer as responsabilidades dentro de casa, uma situação familiar, para fazer alguma função dentro do trabalho que precisa ser resolvida numa reunião, num seminário, enfim, tantas outras situações em resolver conflitos. Aí quando a gente olha para dentro desse contexto de 1 Samuel capítulo 17, vamos entender que estava tendo aquele alvoroço na guerra. Davi chega no lugar da batalha após deixar as cargas e ele vê aqueles gritos, vê aquela afronta daquele filisteu. E aí o texto vai dizer que todos correram, fugiram e temiam grandemente aquela afronta, porque durante 40 dias Golias vinha de manhã e à tarde, dá-me um homem para pelejar. Mas ninguém teve a audácia, ninguém teve a coragem de poder enfrentar, porque olhou para o tamanho do gigante, porque olhou para a estatura, para a couraça, para as ferramentas. E é assim que a gente faz. Quando a gente olha o tamanho do nosso problema, de vez em a gente ter a audácia e a coragem de enfrentá-los, a gente acaba fugindo, a gente acaba se escondendo, a gente acaba recuando. Mas a palavra de Deus para nós no dia de hoje é que nós possamos ter coragem para enfrentar os desafios que há de vir nas nossas vidas. Davi chega naquele lugar e ele pergunta o que acontecerá com aquele que vencer esse grande desafio. E aí vão dizer para ele: olha, vai ter a casa isenta de impostos, o rei vai enriquecer, vai dar a filha em casamento e vai ser o abençoado. Aí ele olha aquela proposta e se interessa e ele faz uma indagação. Olha, versículo 26, a parte C do versículo. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
Davi entende que essa afronta de Golias, que essa afronta de Filisteu, não somente está afrontando um exército comum, mas sim estava afrontando o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que realizou promessa. Então aquele filisteu, e Davi entendeu que esse filisteu não estava somente afrontando pessoas, mas a causa. Ele tomou a causa de Deus ali, ele teve essa coragem e falou: quem é esse homem? Quem é esse incircunciso para poder afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, um Deus presente, um Deus que batalha nas guerras, nas pelejas da vida. E é assim que a gente tem que ser. A gente pode aprender com isso que quanta coragem Davi teve. Porque seus irmãos, que eram considerados bambambam do exército, temeram juntamente com os outros do exército. Mas Davi, que ninguém conhecia, saiu do anonimato, foi lá naquela batalha por acaso, por uma ordem de seu pai, mas ele estava preparado para lutar. O guerreiro, ele não se forma no campo da batalha. O guerreiro, ele vai se formando no campo do anonimato. Ninguém sabia que Davi era guerreiro, mas no anonimato ele já tinha vencido as experiências que ia gerar força para ele enfrentar esse desafio aqui na frente. E esse desafio só poderia acontecer, ele só poderia dar prosseguimento se ele usasse essa coragem. É assim que nós devemos fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente se assusta diante de tantos problemas, diante de tantas coisas que acontecem no nosso derredor. O que nós devemos fazer? Usar a nossa coragem. A nossa coragem, ela não pode ser abalada por qualquer circunstância. A coragem não pode ser abalada pelo tamanho do nosso problema. Por quê? Porque perto do nosso problema, o nosso Deus, ele é maior. Perto do problema que você está enfrentando na tua casa, o teu Deus é maior. Mas é preciso você ter coragem suficiente para poder enfrentar. Com a ajuda de Deus, com a dependência de Deus, você vai conseguir vencer os seus desafios, os seus problemas, e você terá vitória, vai ter êxito em suas batalhas. Às vezes enfrentamos quantas coisas na vida. E o único jeito de a gente superar esse problema é liberando essa energia que há dentro de nós. E essa energia está concentrada numa ação. E essa ação, ela tem que ser uma ação de coragem. O que dizer da mulher, aquela prostituta, Josué capítulo 2, que exerceu a sua coragem ao esconder aqueles 2 espias? Você acha que ela não teria medo? Porque ela correu o risco de morrer, a sua família correu o risco de morrer, mas tudo isso ela fez, ela entendeu que aqueles homens eram homens escolhidos de Deus, que estavam ali pelo propósito de Deus, e ela teve coragem de dizer: olha, esses homens não estão aqui, esses homens já foram embora, e ela tinha escolhido lá atrás das canas, no telhado, no terraço de sua casa. Através daquela atitude de coragem, sabe o que aconteceu no Josué capítulo 6? A sua família, a sua casa foram salvas. Tudo isso por causa de uma atitude de coragem. Talvez você não sabe. Deus está contando com você, e onde você esteja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no meio dos seus amigos, seja diante de algum conflito. Tá tantas pessoas correndo dos problemas, dos desafios, e Deus está esperando você ter uma atitude de coragem para poder agir e que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado. É que no dia de hoje você possa exercer essa coragem que está dentro de você, aonde ninguém esperaria que Davi fosse lutar, que Davi fosse enfrentar aquele gigante, mas ele tomou a causa para si e falou: olha, quem é esse circunciso? Que você hoje possa tomar o Davi como exemplo. Esse problema não vai matar a tua fé. Esse problema não vai derrubar a tua casa. Esse problema não vai acabar com o teu casamento. Esse problema não vai afetar a tua fé. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, Deus vai te dar doses de coragem. Deus vai te dar energia, vai te dar ânimo, vai te impulsionar a você exercer essa coragem para poder enfrentar os desafios da sua vida. A coragem, ela não está exposta aos olhos humanos, mas está dentro daqueles que são escolhidos por Deus para realizar uma grande missão, assim como aconteceu com Davi. Ninguém sabia, a coragem não estava ali, mas estava dentro de Davi.
E Davi foi usado por Deus para vencer aquele grande desafio. Talvez ninguém conheça a pessoa que você é, mas Deus sabe a coragem que está dentro de você. E você pode ser mais um corajoso a enfrentar esse problema e a ser exemplo nas batalhas diárias da vida, assim como aconteceu com Davi. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê coragem a cada dia para você enfrentar os seus problemas e que Deus venha te conceder vitórias no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.